de uma única frase dita no púlpito adventista, o ancião da igreja alega ter sido expulso de lá. Mas que frase teria sido essa, a ponto de fazer alguém ser expulso da igreja? Isso é o que a gente vai saber no vídeo de hoje. Eu sou a Leila e já convido você a deixar o seu like aqui embaixo nesse vídeo para que ele alcance muitas vidas. Aproveita e compartilha nas suas listas de contatos e redes sociais. Agora, bora pro vídeo de hoje que tá muito bom. Eu tenho certeza que você que está aí me assistindo, independente se você é adventista ou não, em algum momento da sua vida você já ouviu algum apelido para a igreja adventista do sétimo dia. Como, por exemplo, a igreja do sábado, a igreja da Bíblia, a igreja que não come carne. Então, se nós, adventistas, temos esse apelido de Igreja da Bíblia, isso significa que somos um povo que gosta de estudar as Escrituras, não é verdade? Ou, pelo menos, deveríamos ser assim, para fazer jus ao apelido que carregamos de Igreja da Bíblia. Mas a realidade é que alguns adventistas do sétimo dia estão sempre na igreja, não perdem um culto sequer. Mas de contrapartida, não conhecem as crenças nem as doutrinas da igreja adventista e muito mal estudam as escrituras. Esse tipo de crente, esse tipo de adventista está mais suscetível ao erro do que os demais. Porque o inimigo anda em derredor, buscando quem possa tragar, querendo enganar, se possível, até os eleitos. E o relato que eu trago hoje aqui vem lá de Sorriso, Mato Grosso. O relato do Sérgio, um adventista que permaneceu na igreja por mais de 45 anos. Era ancião. E por conta de uma frase dita no púlpito, ele acabou sendo expulso. Porque eu nunca esperava, como um adventista, 45 anos dentro da igreja, eu não esperava ouvir de um púlpito de uma igreja uma frase dessa. Você entende? Então ali começou o meu problema com a igreja. Agora preste bem atenção no assunto que nós vamos falar agora, porque ele foi a causa de toda essa confusão que acabou culminando na saída desse homem e de sua família da igreja adventista. Eu não sei se você sabe, mas a igreja adventista do sétimo dia, assim como as demais igrejas protestantes, somos uma igreja trinitariana, ou seja, cremos na doutrina da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E a doutrina da Trindade é um assunto muito discutido no meio religioso. Isso porque muitos afirmam que essa doutrina teve origem na Igreja Católica. Mas essa afirmação cai por terra, porque quando nós estudamos um pouquinho da história eclesiástica, percebemos que no Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo, convocado ali, pelo imperador Constantino, aquele concílio ali tinha como função de decidir o seguinte: o assunto ali não era a Trindade, mas sim era para saber se Jesus era de fato Deus. Esse era o tema daquele concílio. Então, bora tentar entender aí a linha do tempo, Em 325 teve ali o Concílio de Nicéia, onde foi decidido se Jesus de fato era ou não Deus. Em 325, tá? Em 400 em diante, no quarto século em diante, surgiu ali oficialmente o catolicismo. Só que no século I, depois de Cristo, há 200, 300 anos antes disso tudo aí acontecer, no século I, os cristãos primitivos já acreditavam na Trindade. E olha só aqui o Evangelho de João, que foi escrito aí no finalzinho do século I depois de Cristo, no capítulo 14, verso 16 de João. Vamos ver aqui o que Jesus falou a respeito do Espírito Santo. Jesus falou assim: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre.
Então, nesse verso aqui, a gente vê claramente Jesus tratando o Espírito Santo como uma segunda pessoa, né? Ele diz, eu vou rogar ao Pai para que o Pai envie outro para ficar no meu lugar. Quem poderia ocupar o lugar de Deus, senão o próprio Deus? Então, o Espírito Santo vem, habita dentro de nós para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Quem pode ser onisciente, onipresente e onipotente? O próprio Deus. E o Espírito Santo, assim como o Deus Filho, tem também essas características. E por que é que a gente está debatendo esse assunto antes de eu ir para o principal do vídeo aqui? É que eu queria que vocês entendessem que toda a confusão estava em cima dessa doutrina. É que o Sérgio chega num certo momento em que aquele ancião ele se volta contra essa doutrina, tá? E a gente já vai saber qual foi a frase dita no altar agora. Presta atenção. Estudando a Bíblia, e você vai amadurecendo. Então, assim, eu não diria o meu problema, a minha solução para estar hoje fora da igreja foi com uma frase que um dia um pastor falou no púlpito da igreja. E aquela frase, ela me despertou para mim poder conversar com ele. E a frase que ele disse foi exatamente a frase assim, olha, que o Deus Espírito Santo esteja com vocês. Aí quando ele falou aquilo, e assim, até interessante que nós tínhamos um junta-panela marcado, entende? E aí eu falei assim, olha, quando chegar lá eu quero perguntar para o pastor o que é que ele quis dizer com isso. E chegou lá, antes mesmo do almoço, eu sou meio avexado, né? Objetivo. Antes mesmo do almoço, eu chamei ele assim e falei, pastor, você me falou lá uma frase que me chamou a atenção. Você falou que o Deus Espírito Santo esteja com vocês. Aí eu falei para ele assim, olha, aonde é que está escrito na Bíblia o Deus Espírito Santo? A frase pela qual causou ali a expulsão do Sérgio e sua família da igreja adventista foi simplesmente essa. O pastor, ao final do culto, disse que o Deus Espírito Santo esteja com todos vocês. Agora me diga se nessa frase tem algum erro, tem alguma coisa ali que não faz parte da igreja adventista, alguma doutrina ou alguma crença. Não, simplesmente o Sérgio, que não é trinitariano, se invocou, se enraivou ao ouvir aquela frase no púlpito. Inclusive, eu tô até agora sem entender como foi possível acontecer uma coisa dessa. De uma pessoa ela se tornar adventista, permanecer na igreja há 45 anos, né? Se tornar ancião, que o ancião é aquele cargo, né, que a pessoa fica no lugar do pastor. Então, quando o pastor distrital, ele sai, ele está fora dessa igreja, quem responde pela igreja, quem é o pastor imediato ali, se torna o ancião. Então, como é que uma pessoa assim, né, com um cargo desse, que necessita entender as doutrinas e crenças da igreja para responder ali alguma questão que aparecer para ele, né? Como é que uma pessoa assim vai se chocar, vai se abismar com uma frase dessa? Que o Deus Espírito Santo esteja com todos vocês. Eu não consigo entender. Então, o Sérgio, ele não acredita que o Espírito Santo é Deus. Ele acredita que o Espírito Santo é apenas uma força de Deus. Só que aí eu separei alguns textos aqui para você ler na sua Bíblia. Eu vou ler alguns aqui. Tem Atos 5, do verso 1 ao 14, que mostra que o Espírito Santo é de fato um ser divino. Tem Lucas 4, 14, que vemos aqui que o Espírito Santo, ele de fato não é apenas uma força. Temos Atos 13, verso 2, que indica o Espírito Santo como uma pessoa de fato. Olha só aqui, Atos 13, verso 2, diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então aqui o Espírito Santo chama Saulo e Barnabé para uma obra e ele pede para que os separem para ele. Então ele dá a ordem. A força, se fosse apenas uma força de Deus, não teria essa consciência, não falaria, não inspiraria os apóstolos, não inspiraria
os profetas para escrever a palavra de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus é o próprio Deus. Inclusive, eu conversando com o meu esposo esses dias, e aí eu fui explicar para ele e dei a mesma explicação que alguém deu para mim um certo dia e ficou na minha mente. Sabe quando você quer pegar um ovo de galinha, aí você diz assim, me dá aí esse ovo, por favor, né? A mesma coisa quando você se refere a Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você não diz assim, me dá aí essa clara, essa gema e essa casca. Você não pede os componentes, mas você pede o ovo. A mesma coisa é quando nós falamos sobre Deus. Falar de Deus é falar no Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, um Deus triuno que trabalham juntos na mesma dimensão, na mesma direção e no mesmo intuito, no intuito de salvar. Ia acontecendo até chegar ao ponto de a gente ser desligado da igreja, entende? Sim. Mas assim, eu tive essa experiência, né? E para mim foi bastante, assim, eu diria até amarga. Mas nesse caso aqui do Sérgio, você percebeu o quanto o inimigo de Deus ele é astuto e ele busca brechas na vida do cristão para poder colocar ali as suas dúvidas? Dúvidas essas que podem desvirtuar o cristão do caminho do céu. Sabe, o Sérgio, ele diz que se sentiu excluído da igreja, se sentiu expulso, mas na realidade é algo normal de se acontecer. O sujeito está numa determinada igreja, de repente ele começa a bater de frente com as crenças e doutrinas daquela igreja, independente de qual seja a denominação. A igreja, geralmente, ela não se adequa ao cristão, ela não vai mudar ali a sua grade de doutrinas, de crenças, porque esse cristão ele está ali sem concordar. Então, quando há de fato esse atrito, acabam seguindo ali caminhos diferentes. Mas por que eu trouxe esse vídeo aqui? Para a gente poder aprender mais um pouquinho sobre a Igreja Adventista, sobre essa doutrina, né? A doutrina da Trindade, que é uma doutrina que nós aceitamos, que nós abraçamos e defendemos, porque cremos no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. Eu fico muito feliz que esse vídeo tenha chegado até você e não chegou até você por acaso. Deus deseja alcançar outras vidas através de você. Por isso, compartilhe esse conteúdo nas suas listas de contatos e redes sociais. E me conta aí nos comentários o que você achou sobre essa doutrina, se já conhecia ou não. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e que Deus te abençoe. Amém.